muito boa tarde. Estamos aqui no palco da sustentabilidade, neste festival bom para Portugal. E é interessante porque ao longo desta tarde vamos ter aqui 3 momentos muito especiais, todos ligados à sustentabilidade. E este é o momento em que vamos nos dedicar aos desafios para a nossa sociedade, ou seja, que desafios futuros temos nós em mãos. Na verdade, já há muito que nós vivenciávamos mudanças, mas elas foram exacerbadas com tudo que estamos a viver, ou seja, de há 1 ano e 3 meses, sensivelmente 4 meses para cá, a nossa vida parece que teve aqui de facto um corte abrupto e uma mudança a todos os níveis. E por tal, temos aqui hoje uma conversa muito interessante que vai andar um pouco à volta dos desafios que temos todos em mãos, porque de facto é uma realidade que afeta todos nós, não é? Temos que nos preparar bem para estas mudanças e ouvir inputs e perspectivas frescas e enriquecedoras será de facto o melhor que temos a fazer. Vou apresentar os convidados que temos para esta conversa. Vou começar aqui pelo Francisco Jorge, presidente da Cruz Vermelha. Muito bem-vindo, Francisco. Pela Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Luísa Schmidt, também socióloga, investigadora principal com habilitação do Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e a Mariana Pereira da Silva, diretora de Sustentabilidade da SONAI EMC. Muito bem-vindos, muito obrigada a todos. Francisco, vou começar por si. E é interessante que eu vou sempre seguindo as coisas que o Francisco diz, e já muito antes, não é, deste cenário que estamos todos aqui a viver, o Francisco dizia algo, uma expressão que eu acho bastante importante, que é: temos que reduzir o fosso social que existe no acesso aos cuidados. Eu hoje pergunto, nunca esta frase fez tanto sentido, não é? É verdade, tem toda a razão. É absolutamente essencial, porque, repare, há uma componente da democracia. Quando o acesso é diferente. Tem que repetir. Exatamente. Francisco, peço-lhe que repita esta parte inicial. Não, isto é uma questão técnica. Exatamente. Bem, então, vou sublinhar. Quando o rico tem um acesso diferente aos cuidados em relação a um pobre, não há democracia. A democracia é, fundamentalmente, a igualdade no acesso a bens. E, portanto, nenhum português pode defender não só a existência do fosso, mas também nenhum pode, digamos, admitir a sua continuidade. Há que reduzi-lo. Claro. Mas como hoje é dia de Portugal, Exatamente. como estamos aqui na sustentabilidade, queria, antes de mais nada, dar os parabéns à Missão Continente, à TVI, e sublinhar que o maior exemplo de governação, tendo em vista a sustentabilidade, foi dado, veja bem, por um rei, provavelmente o melhor rei de sempre, que governou este país na Idade Média, na transição do século XIII para o XIV, o rei Dom Dinis. Bem, o que é que ele fez? Plantou, entre muitas outras medidas, o Pinhal de Leiria. E porquê? Porque pensou na construção do futuro. Ora, o conceito de sustentabilidade é este, é tomar medidas hoje para assegurar que as gerações a seguir têm condições de vida melhores, ou iguais, no mínimo, que aquelas que nós temos. Portanto, fica aqui esta noção. Sustentabilidade é igual a tomar medidas que visam admitir aquilo que se vai passar com filhos, com netos e com bisnetos. O futuro. A construção do futuro. Isto fique claro. Este é que é o conceito de sustentabilidade. E é uma ótima base para este ponto de partida de conversa, até porque a Sandra, estando aqui também ligada a estas questões da igualdade de género, e disse o Francisco, e bem, construção do futuro. Nós não podemos construir um futuro sem termos todas as áreas, não é, incluídas. Nós não podemos achar que se constrói um futuro sustentável só ligando a área A, B ou C. Não existe, não é? Ainda por cima, Sandra, um ano especial. Acho que foi um ano em que até, por exemplo, o Dia da Mulher foi assinalado de uma forma fortíssima. Acho que a igualdade de género, ou o desejo da igualdade de género, não é? E o abater a desigualdade foi também muito falado, e esse é um dos pontos que eu diria que para uma construção de um mundo sustentável, não, um futuro melhor. Muito obrigada pelo convite para poder estar aqui. Boa tarde a todos e a todas. Bom, sim, de facto,
não pode haver-se, da mesma forma que estava aqui a falar Francisco Jorge sobre a questão da democracia, também não pode haver, parece-me, democracia sem igualdade e ao mesmo tempo isso significa liberdade. E são estes três conceitos que efetivamente têm que estar sempre unidos. A questão da igualdade de género, neste ano em particular, é muito importante, porque obviamente a pandemia abateu-se no mundo, também em Portugal, e efetivamente como traz consigo crise, naturalmente, e como todas as crises, os seus efeitos não são iguais para homens e mulheres. E esta é também uma fase em que temos percebido isso, quer na perda de emprego, quer na diminuição dos salários, quer no aumento das tarefas domésticas em catadupla associadas a coisas que nós não estávamos à espera, como fosse ter que fazer trabalho ou teletrabalho forçado em casa, mais também estar com os filhos porque as escolas estavam fechadas, e ao mesmo tempo ter que, enfim, uma série de desafios que se colocaram muito rapidamente e que, na verdade, têm impactos socioeconómicos que efetivamente são diferentes para homens e mulheres, mas que a solução não é encolher os ombros ou dizer, bom, isto acontece, é ver então o que é preciso fazer. E por isso é que as questões da igualdade de género têm sido muito abordadas este ano. Acho que é importante porque é aqui mais do que um aviso à navegação, é basicamente dizer, bom, já sabemos que as consequências são diferentes, então e agora? Como é que na recuperação nós conseguimos fazer para que essas consequências não tragam ainda, digamos, um retrocesso naquilo que já são os direitos? Exatamente, pelo menos conseguir travar esse retrocesso e pôr logo aqui, não é? As alavancas necessárias para avançar para o futuro. Luísa, estamos a falar também aqui, é um contexto de mudança inevitável. A Luísa também já há bastante tempo que no fundo reflete sobre esta questão das mudanças. Lembro-me de um livro seu em 2016, exatamente com um nome que eu acho fantástico, Ambientes de Mudança. Eu queria lhe perguntar, Luísa, a seu ver, aquilo que tem constatado, na sua perspectiva, tanto pessoal como obviamente da sua área profissional, quais são assim aquelas principais mudanças que tem vindo a sentir? Bom, muito boa tarde e muito obrigada também pelo convite. As principais mudanças em termos de sustentabilidade, claro, neste contexto, claro. Eu julgo que há vários níveis, não é? Portanto, ao nível, por exemplo, das políticas, o que se sente muito e de facto nos últimos tempos cada vez mais é a mudança a nível local. Portanto, eu julgo que as autarquias, os municípios em Portugal nos últimos anos estão muito mais preocupados com as questões da sustentabilidade nas suas três dimensões, ambiente, coesão social e uma economia mais inteligente. E participação, que também é algo muito importante na sustentabilidade. E, portanto, a esse nível, ao nível político, eu aí encontro uma mudança muito interessante e digo até que em países com a nossa cultura, não é mais viável fazer mudanças, politicamente começar pela escala local, porque é mais inteligível pelas pessoas, porque é mais legível, porque é mais, digamos, mais fazível. Mais direto. Não? Mais direto e, portanto, nota-se aí, e aqui refiro um projeto onde estou envolvida, mas que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável local, o ODS local, que tem provocado aí grandes mudanças. Depois, o que nós vemos é que as pessoas, os portugueses, já manifestavam algumas tendências de mudança. Por exemplo, uma das coisas interessantes tem a ver com o facto de tudo o que tem a ver com a valorização dos espaços públicos de uso gratuito e verdes. Era uma coisa que já se tinha notado antes da pandemia, quando foi a crise financeira. No fundo, as pessoas deixaram de ter tanto dinheiro e, como nós sabemos, ir a determinado tipo de locais muito apelativos ao consumo torna-se difícil, não é? Torna-se, sobretudo se há crianças, não é? As crianças são um ótimo estímulo para o consumo. E, portanto, as pessoas começaram a valorizar cada vez mais esses espaços de proximidade, espaços públicos de proximidade de uso gratuito. E isso intensificou-se muito com a pandemia e veio para ficar. Porque nós habituámos-nos nesta fase tremenda que estamos todos ainda a viver, a estar muito mais em casa e a estar muito mais e a usufruir muito mais os espaços públicos fica uma experiência diferente, não é? Parece que ficamos totalmente felizes só por termos acesso de repente a um espaço onde estejamos em segurança, ao ar livre, não é? E nota-se não só essa tendência para a valorização desses espaços, como até, se nós olharmos para o país, há muitos movimentos cívicos para manter esses lugares e para os criar. E isso é uma novidade e é uma tendência que veio para ficar e que tem a ver com esta mudança, porque também se prende com outra coisa muito importante, com a questão da natureza.
uma nova relação à natureza, que também, por sua vez, se prende com a saúde, não é? Porque nós, para termos saúde, temos que ter melhores espaços para respirar, para passear, para ter bem-estar. E, portanto, esta relação à natureza é algo que também veio, era uma tendência que já se manifestava antes e que se vincou bastante agora com os tempos pandémicos, portanto, da crise pandémica. Deixe-me só dizer, quem habita Francisco, peço só que use o microfone. Quem habita o planeta, quem habita a natureza, são os seres humanos. Sim, os seres humanos e os animais. Mas... Não, mas está bem. Mas no que respeita à saúde. No que respeita à saúde. E em termos preventivos, sim, é cada vez mais importante, não é? Estava-me a referir à saúde pública, saúde pública, que também exatamente. citou. De facto está tudo interligado. E há aqui um lado, Mariana, que no fundo aqui com a função que tem de diretora de sustentabilidade da Sona AMC, eu pergunto como e podem as marcas, não é, contribuir para a construção daquele futuro que falávamos há pouco e também aqui, obviamente, para o desenvolvimento social. Há aqui um papel, não é, Mariana? Sem dúvida. E nós na Sona AMC, no continente, temos isso muito presente. Para nós é muito claro que uma marca, uma empresa tem um papel social a desempenhar. É a única forma de subsistir no longo prazo, como o Francisco falava. E, portanto, há um esforço enorme de conciliarmos aquilo que é a geração do valor económico com a criação de valor social dentro daquilo que são os limites do planeta, porque temos muito presente que, de facto, não há bons negócios num planeta em que os sistemas naturais estão a colapsar, numa sociedade profundamente fragilizada pelas desigualdades e, portanto, acreditamos que cabe às empresas também fazerem a sua parte para contribuírem para esses desafios e é algo que no continente temos feito ao longo de mais de 30 anos de história e face àquilo que são os desafios que nos são colocados, temos vindo a reforçar tudo o que são os nossos compromissos nas áreas onde acreditamos que podemos ter um maior impacto, quer seja as alterações climáticas, o tema do plástico, o combate ao desperdício alimentar e o apoio às comunidades em que estamos inseridos. E falámos aqui, quer dizer, a Mariana referiu aqui desafios. Francisco, pergunto-lhe, estando agora aqui à frente da Cruz Vermelha, quais são assim, os principais desafios que tem sentido com estas mudanças todas? Olha, já focámos este aspecto. Reduzir as desigualdades no acesso aos bens essenciais, nomeadamente naquilo que respeita à alimentação. E há um exemplo que foi dado recentemente pelo próprio continente, os Serviços de Responsabilidade Social do continente, criaram com a Cruz Vermelha Portuguesa um mecanismo que facilita, em termos, até promove a dignidade humana, ao dar àqueles que precisam um cartão esse que permite fazer compras em lugar daqueles que precisam irem receber alimentos como acontecia até agora. Há um cartão, portanto, que funciona já em termos de ajuda às famílias vulneráveis, chamado Cartão DA, no quadro de uma parceria do continente com a Cruz Vermelha, que tem sido um sucesso. As pessoas com o cartão vão às compras e, reparemos, compram alimentos, os mais diversos artigos, incluindo frescos, de outra maneira com alimentos recolhidos em sacos, não é? Não seria possível, mas, além disso, escolhem os produtos químicos, não têm limites de álcool, mas posso lhe dizer que só 1% dos gastos são consumidos para álcool. E eu costumo perguntar, porquê é que um pobre não pode beber uma cerveja? Hã? Não é, Sandra? Exato. Não é? Portanto, a cerveja não pode estar Como é óbvio, limitada, quer dizer, todos temos direito a ricos. Portanto, este é um belo exemplo. Agora, o fundamental é este fundo, o fundo é da Cruz Vermelha Portuguesa e que precisa de ser abastecido. E agora, eu gostava de convidar todos a darem contributos para abastecer este fundo, que é ir ao multibanco, pôr o pagamento de serviços, a referência 20999 e depois a seguir aqueles números
Os Ou códigos é o 999, E aquilo vai engordar esse fundo. 999, Exato, não é? não é? Mas repara bem, 999, 999, 999 e depois mete um montante que entender. Hã? Exatamente. Agora, isto é essencial para reduzirmos as desigualdades no Claro. acesso aos alimentos. Fica aqui, portanto, este apelo no quadro da parceria Cruz Vermelha com o Sem continente. dúvida. Reforçar este cartão na perspectiva de permitir àqueles que não podem, que são muitos, Claro. ir a uma grande superfície e assegurar o abastecimento para a família. É, a meu ver, absolutamente essencial. Por último, atendendo à minha carreira, devo dizer-lhe que é com muito agrado que nenhum desses montantes distribuídos em cartão foi usado para tabaco. De maneira que isto merecia uma Extraordinário, salva claro. de palmas. E por que não? Aqui isto também essa salva de palmas. Sandra, eu acho que se calhar, eu gosto sempre de inverter as coisas e mais do que falar, claro que temos que perceber o que é que falha, mas mais do que falhar, eu acho que estamos num momento bom de o que é que podemos fazer, ou seja, pensar numa vertente positiva. No seu caso, voltando aqui à questão da igualdade de género, ou seja, que trabalho pode ser desempenhado para que consigamos aproximar-nos daquilo que será o desejável. Claro que isto vai ser um longo caminho, não é? Não é um caminho de curto prazo, sabemos bem, nem de médio. Desejaríamos nós que sim, mas poderá-se efetivamente fazendo mudanças à medida que o tempo passa, não é? Se nos focarmos nesses aspectos positivos. Claro que sim, a mudança é sempre possível, assim se consiga concertar forças e energias para isso. E, portanto, eu também ia voltar aqui também à intervenção do Francisco George e também à sua outra pergunta, que é, no fundo, o grande desafio provavelmente a chave para a mudança é nós conseguirmos cada vez mais trabalhar em colaboração, em conseguir transmitir informação, dar capacitação, mas através dessa colaboração com todas as áreas da sociedade de uma forma transversal. E a questão da promoção da igualdade de género e do combate à discriminação, com um trabalho de equipa com as várias áreas, é certamente muito mais fácil. E eu estou-me a lembrar agora uma situação em concreto, que foi agora durante, que ainda está a acontecer, mas durante o primeiro confinamento, que estava toda a gente sem perceber muito bem o que é que nos estava a acontecer e que consequências é que daqui podiam existir, e da parte da igualdade de género, portanto das políticas públicas nessa área, da área tutelada pela Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género, houve aqui a necessidade de garantir que estávamos preparados para se eventualmente houvesse um grande aumento de violência doméstica, por exemplo, porque as pessoas estavam fechadas em casa e, portanto, isso podia ser um potencial, potencializar esse aumento. E uma das coisas que foi feita foi pedir às empresas que trabalhassem connosco e fizemos um pacto contra a violência doméstica, em que a SONAI é uma dessas empresas e que foi fantástico, porque há... E a Cruz Vermelha, E a já Cruz agora? Vermelha também, tem toda a razão. Foram empresas e instituições e que aceitaram este desafio imediatamente e que trabalham em conjunto para garantir que nunca falta alimentação nas casas de abrigo, nas casas, nos organismos de emergência. Mas não é só também na comida, é prestar informação também dentro das próprias empresas, que é uma coisa muito importante. E, por exemplo, no caso da SONAI e também da Cruz Vermelha, mas a SONAI que é uma grande, que tem as grandes superfícies, o importante que é poder ter, por exemplo, informação sobre a campanha que nós temos de sobreviver, a campanha sobre prevenção da violência doméstica, em que as pessoas podem efetivamente estar na fila do supermercado ou podem estar a fazer as suas compras e são alertadas para que, se for preciso, sabem para onde ligar. Também temos o SMS 3060 que está nesses cartazes, mas também a estarem despertas para que, se calhar não é com elas, mas se calhar conhecem alguém que está a passar por essa situação e que também tem um papel muito importante para a denúncia e para tentar combater este problema. E, portanto, este trabalho colaborativo é absolutamente fundamental. E também para dentro das próprias empresas, no âmbito da própria organização do pessoal, nas próprias regras de gestão, conseguir que estas matérias sejam também disseminadas por todos e todas. E, portanto, eu creio que um dos grandes desafios e uma chave para a mudança é esta capacidade de trabalho em conjunto, de forma transversal. Luísa, estamos aqui a falar um pouco da parte mais privada. Eu gostava de envolver aqui a questão pública. Eu acho que, por um lado, é aqui preciso
envolver os cidadãos na sustentabilidade, não há outra maneira, não é? O call to action é preciso. Mas, por outro lado, pergunto, os poderes públicos devem chamar os portugueses a participar em decisões sobre ecologia, ambiente? Seria? Absolutamente, quer dizer, aliás, a participação, a cidadania é o quarto pilar da sustentabilidade. Sem ele não vamos lá, portanto, sem envolver as pessoas vai ser muito difícil. E nós vamos entrar agora num período muito importante, já que estamos a falar de mudança, com o Pacto Ecológico Europeu, com o Plano de Recuperação e Resiliência. Isso vai implicar um grande apelo dos poderes públicos e privados, não é? Aos privados claro, e a combinação até e aos a cidadãos, perfeição, porque claro. repare, para nós fazermos outra coisa que estávamos aqui a falar, que tem a ver com as pessoas, por exemplo, ficaram muito mais permaneceram muito mais tempo dentro de casa, e de repente qual é um dos problemas principais, um dos problemas graves em Portugal? Tem a ver com a ineficiência energética dos edifícios, a pobreza energética, tudo isso que por sua vez tem impactos depois na saúde gravíssimos e no bem-estar, em tudo isso. Ora, há pacotes específicos para a transição energética que têm necessariamente que envolver as pessoas, porque senão não vão ser aplicados esses fundos. E é uma transição fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa sustentabilidade e para a nossa saúde. E quem fala disso, da transição energética, pode também falar, por exemplo, estávamos aqui a falar há pouco da questão alimentar e da importância da qualidade alimentar. Outro dos pacotes importantes que aí vem tem a ver com aquela estratégia do prado ao prato e, portanto, a agricultura de proximidade, nós conseguimos ter melhor qualidade naquilo que comemos e também maior conhecimento. E é muito interessante, no inquérito que fizemos com a Missão Continente, verificamos que as pessoas em Portugal são altamente sensíveis ao produto local, ao conhecer o circuito curto da produção ao consumo. Tem a ver também com a nossa memória rural, ainda com isso, mas há de facto aqui uma sensibilidade muito grande e uma grande apetência para mudarmos os consumos nesse sentido. Portanto, temos aí outra área que envolve cidadãos, políticas públicas e empresas de novo, não é? Portanto, digamos que há agora muitas oportunidades para a questão da biodiversidade e dos parques, que é outra matéria importantíssima do Pacto Ecológico Europeu e que nós em Portugal temos que ter muito mais cuidado do que temos tido. Aí, sem dúvida nenhuma, as políticas públicas têm que ser muito mais efetivas naquilo que é o cuidado com o restauro da natureza, não é? Porque não tem havido grande investimento desse ponto de vista até porque as pessoas requerem cada vez mais a utilização desses espaços. E, portanto, há aqui uma oportunidade única neste momento para nós consolidarmos mudanças que já vinham de trás, tendências, e para conseguirmos mudar alguns dos nossos padrões de vida que são fundamentais para uma melhor qualidade e para combater a desigualdade e para combater as alterações climáticas e para, enfim, cuidar da biodiversidade. Sim, de facto está tudo interligado, não há dúvidas. Mariana, eu acho que esta contribuição que estamos a falar, e de facto também aquela que vocês fazem, que foi aqui muito bem exemplificada, eu julgo que ela tem que ser capitalizada no melhor dos sentidos, ou seja, ela tem que ser comunicada, ela tem que ser passada, porque sem comunicação as pessoas também não vão perceber de facto o que é que está ao alcance delas. Muitas vezes nós, se formos informados da maneira correta e da maneira até se calhar mais fácil, é da maneira que nos envolvemos mais. Concorda, Mariana? Concordo, Marta, e essa é uma das áreas onde nós temos maiores responsabilidades. Nós temos mais de 4 milhões de famílias que são clientes do continente e, portanto, temos esse espaço de influência, de ajudar a que o consumidor tome decisões cada vez mais conscientes e mais responsáveis, por um lado, e fazemos-lo muito em loja, mas também com tudo aquilo que são os nossos programas de responsabilidade social. Por exemplo, a Escola Missão Continente hoje em dia já chega a mais de 40 mil alunos do ensino básico e que tem precisamente esse propósito, educar para a sustentabilidade portanto, sem dúvida nenhuma que nós, empresas, temos esse papel e podemos acelerar essa consciência junto da sociedade. E sente que as pessoas reagem bem, não é? Sim, ou seja, quando sim. A informação lhes chega até de uma forma natural, vocês percebem isso? Sem dúvida. Nós recentemente introduzimos, no âmbito daquilo que estamos a fazer ao nível dos plásticos, um projeto que é a iconografia da reciclagem e, de facto, o feedback que temos tido é fantástico, porque fizemos um estudo de mercado e apercebemos-nos que havia uma enorme dificuldade por parte das pessoas, às vezes, em perceber como é que se reciclava. E, portanto, ao introduzirmos isto em tudo aquilo que eram as nossas embalagens,
estamos a dar também um contributo e por parte do consumidor sentimos que isso é extremamente valorizado. Às vezes é só simplificar, não é, Mariana? Francisco, quer dizer, no fundo vou lançar aqui, nós temos mais ou menos 4 minutos, eu lançaria mais ou menos aqui a cada um de vocês 1 minuto e pouco, talvez de desafio final de reflexão, uma nota que queiram deixar. No fundo estamos hoje aqui neste palco da sustentabilidade a falar de vários aspectos. Este nosso primeiro painel tem a ver exatamente com os desafios que as mudanças, não é, o que a mudança em geral tem trazido. Portanto, Francisco, peço-lhe aqui uma nota final. Antes de mais nada, parabéns, gosto muito de estar aqui, sempre com o tempo muito curto, mas gostava de dar aqui um exemplo. As grandes superfícies como o continente podem fazer ainda mais, repare bem, ainda mais, naquilo que se refere à construção saudável do futuro. Vou dar um exemplo. Um consumidor vai comprar frigoríficos. Se o frigorífico mais eficiente, aquele que for menos poluente, for mais barato do que aquele que é mais poluente, o mais poluente deixa de ser vendido. E, portanto, as fábricas deixam de o produzir. Isto é aquilo que se chama, em política económica, a autorregulação. Foi o que aconteceu com as bebidas de leite com menos açúcar. O menos açúcar começou a ser mais barato. As pessoas compram o menos açúcar e as fábricas, como não tinham saída as bebidas com açúcar, deixaram de produzir. É essencial que esta política de preços seja desenvolvida. Mariana, isto é para si diretamente, pense bem nisto, porque em mecanismo de autorregulação é de uma eficácia que está demonstrada. Hoje ninguém duvida, a nível dos estudos de ciências sociais, que funcionam estes mecanismos. Não precisamos de leis, precisamos de um comércio responsável, também com responsabilidade na sustentabilidade. Sim. Sandra. Bom, na mesma linha, também acho que sim. Na mesma linha, faz muito bem. Porque acho francamente que é isso que acho que as empresas, as grandes empresas, principalmente, de facto, ao nível da responsabilidade social, podem fazer uma grande mudança, mas têm que realmente incorporar toda essa necessidade de mudança dentro da sua política, e eu acho que cada vez o vão fazendo mais, mas pode ser ao nível do ambiente, ao nível da saúde, esta questão dos produtos com menos açúcar ou menos açúcar, podem perfeitamente induzir ao consumo, e isso pode ser fantástico, e na parte da igualdade de género, da diversidade, pode ser realmente muito importante. Terem atenção com quem é que contratam, por exemplo, e eventualmente começar a exigir que só contratar com aqueles que efetivamente têm políticas de respeito dos direitos fundamentais, nomeadamente as questões de igualdade e da diversidade, e depois na sua própria política interna de recursos humanos fazerem também terem como um princípio fundamental esse género de políticas. Eu acho que faz completamente pode fazer toda a diferença. Tem muita razão. Lisa. Bem, eu trazia algumas palavras-chave para finalizar este simpático encontro. Educação. Acho que é algo que em Portugal ainda temos que investir muito e de uma maneira muito eficaz. Informação e comunicação fundamental para termos uma boa participação. Precisamos estar bem informados para termos uma boa informação, precisamos de uma boa comunicação. Depois, por outro lado, julgo que as parcerias são fundamentais. Nós não vamos conseguir fazer nada sozinhos, vamos ter que trabalhar todos em conjunto, universidades, investigação, empresas, serviços públicos, Estado. Portanto, as parcerias são absolutamente centrais. Acho que uma nota de esperança para a questão da ciência, que ganhou um papel muito importante e muito relevante com a pandemia, e é para continuar, e uma ciência interdisciplinar, e por outro lado uma grande nota de positividade para as gerações mais novas, que eu acho que têm muito mais, são elas que vão estar aqui daqui a uns anos, vão ser elas os decisores, e já têm uma enorme sensibilidade para tudo o que estamos aqui a falar.
para as questões ambientais. Nós vemos isso nos Mas é inquéritos. verdade, eu vejo pelas minhas filhas, são elas que muitas vezes me ensinam coisas Ainda pela agora primeira estava a vez. Mariana a falar dos plásticos, fizemos recentemente um inquérito onde realmente os plásticos são a grande preocupação, mas não só. Portanto, há aqui estas novas gerações estão mais preparadas e estão com muito mais vontade de intervir e de participar. E, portanto, temos que lhes dar espaços de respiração para elas poderem intervir mais e melhor. Excelente, Luísa. Mariana, para finalizar, estamos prestes a acabar? Estamos prestes a acabar e, portanto, de uma forma muito sucinta, o desafio é todo o setor estar alinhado e, portanto, os diferentes stakeholders terem esta perspectiva, esta visão alinhada para o futuro, para que possamos efetivamente cumprir os desafios e no continente estamos alinhados. Sem dúvida, eu até aproveitava essa deixa e, no fundo, aqui, já que estamos a falar de sustentabilidade, respirarmos todos juntos, não é? Ou seja, todos os intervenientes, não é? No fundo, este desejo da construção, obviamente, de um futuro melhor. Agradeço a todos. Francisco, Sandra, Luísa, Mariana, muito, muito obrigada. Obrigada também. E até já!